É assim que se faz. É desse jeito que se chama Donald Trump. O expõe, o ridiculariza e o provoca em público. O governador Newsom sabe como agir. Ele escreve nas redes sociais: Dom Bobalhão, que anda com uma aparência péssima ultimamente e com as mãos largadas, quase sem controle, na televisão ao vivo, acrescentando que seu indicado para a presidência da FCC, Brandon Carr, deveria aplicar imediatamente a regra criada por Jimmy Kimmel e retirar Trump da TV. Em seguida, ele publica um vídeo no qual Donald Trump declara: vencemos muito em 2020, já resolvemos a inflação, já resolvemos os preços. Não resolveu. Ainda assim, aprecio como o governador Newsom reage em público. E a propósito, reparem bem nessas mãos de Donald Trump. Se você quer acompanhar de perto os bastidores da política, descobrir quem realmente diz a verdade e quem manipula a narrativa, e entender como decisões nos bastidores impactam seu dia a dia, inscreva-se agora mesmo no canal. Aqui você não fica apenas com os títulos das notícias. Você vê os fatos, as provas e as análises que ninguém mais mostra. Clique em inscrever-se e fique por dentro de tudo antes de todo mundo. E ainda, reparem em Donald Trump naquela carruagem dourada. Tão estranho. Que viagem desastrosa ao Reino Unido. Em seguida, o governador Gavin Newsom compartilha: não existe liberdade de expressão sob a administração de Donald Trump. É exatamente assim que se deve abordar o assunto, de forma clara, com convicção e denúncia. Trata-se de um governo autoritário. Então, o governador Newsom apresenta as provas. Stephen Miller disse isso antes. Brandon Carr afirmou algo parecido anteriormente. Donald Trump já disse isso no passado. Bam, bam, bam. Exatamente assim. O governador Newsom republica uma postagem de Stephen Miller, de 15 de abril de 2022, quando Stephen Miller, a quem Newsom chama de Voldemort, escreveu: se a ideia de liberdade de expressão, base essencial do autogoverno democrático, o incomoda, então lamento informar que você é um fascista, disse Stephen Miller. Ao que o governador Newsom respondeu ontem: bom saber, Stephen Miller. Bom saber. Ou que tal a postagem do comissário da FCC, Brandon Carr, de 2 de maio de 2022? Você percebe como essas pessoas podem ser contraditórias? Brandon Carr afirmou: o presidente Biden está correto. A sátira política é uma das formas mais antigas e relevantes de liberdade de expressão. Ela desafia os que estão no poder, ao mesmo tempo em que usa o humor para atrair mais pessoas para o debate. É por isso que indivíduos em posições de influência sempre tentaram censurá-la. Ao que o governador Newsom respondeu ontem: isso envelheceu bem. O governador Newsom então publica um vídeo de Donald Trump em um comício recente que ele fez em Warren, Michigan, em abril de 2025, onde Trump declarou: eu proibi toda a censura governamental e restaurei a liberdade de expressão nos Estados Unidos. E o governador Newsom escreveu: isso envelheceu bem. Temos liberdade de expressão. Não tínhamos liberdade de expressão. Em seguida, o governador Newsom compartilha a mensagem: compra e controle de plataformas de mídia, demissão de comentaristas, cancelamento de programas. Não são coincidências. É algo coordenado e perigoso. O Partido Republicano não apoia a liberdade de expressão. Eles estão censurando em tempo real. Depois, o governador Newsom publica outro conteúdo relacionado a Donald Trump. E então, ele escreve: quem imaginaria que Sean Hannity não considera Donald Trump uma voz conservadora de destaque? Lembram-se de alguns meses atrás, quando Stephen Colbert foi praticamente afastado do ar por causa da nova fusão da Paramount com a Skydance? Lembram-se disso? Lembram-se do que Donald Trump disse naquela ocasião? Trump mencionou Jimmy Kimmel. Ele afirmou: todos estão dizendo que eu fui o único responsável pela saída de Stephen Colbert da CBS. E então, Donald Trump disse: o próximo será um Jimmy Kimmel ainda menos talentoso, e em seguida, um Jimmy Fallon fraco e muito inseguro. A única dúvida real é quem sairá primeiro. Porque outro dia, Hannity comentou que J.B. Pritzker e Gavin Newsom, previsivelmente, alegaram que isso é censura conservadora. Isso não é verdadeiro. Não consigo encontrar uma única voz conservadora de destaque neste país, que mesmo de longe desejasse ou estivesse tentando tirar Jimmy Kimmel do ar. Pois é, Donald Trump. Aqui está o que Sean Hannity disse. Reproduz este clipe agora. A esquerda, começando com Humpty Dumpty,
notícias falsas da CNN, J.B. Pritzker e Gavin Newsom, previsivelmente alegando que isso é censura contra conservadores. Para a base do MAGA, Donald Trump teria derrubado Jimmy Kimmel. Mas isso é falso. Não existe nenhuma voz conservadora proeminente no país que nem de leve quisesse, esperasse ou pressionasse para retirar Jimmy Kimmel do ar. Ninguém. Foi simples. As pessoas apenas mudaram de canal. Gostei quando o governador Newsom fez esta publicação aqui e mostrou como analisou uma postagem de Donald Trump nas redes sociais atacando Newsom, enquanto destacou como Trump inventa fatos. Aqui está o que Trump publicou e como Newsom rebateu. E Newsom escreveu: "Tome seus remédios para a demência, vovô. Você está criando histórias de novo. Tome seus remédios para a demência, vovô. Você está criando histórias de novo." Este foi o texto postado por Donald Trump. Surpreendentemente, acabei de saber que Gavin Newsom, governador da Califórnia, estaria nos estágios finais de aprovação para construir moradias populares em Pacific Palisades. Quão injusto seria que pessoas que sofreram tanto... Newsom teria deixado suas casas queimarem ao não aceitar centenas de milhões de galões de água do Noroeste Pacífico. E agora, o preço das moradias populares já começa a subir muito antes de ele obter as autorizações para a reconstrução dos moradores da Califórnia. Mas muito depois de as permissões federais terem sido emitidas, Lee Zeldin, administrador da EPA, e eu, como presidente, realizamos o trabalho e concedemos as autorizações muito antes do que qualquer um esperasse que isso ocorresse. Infelizmente, o governador da Califórnia e a prefeita Karen Bass falharam com vocês. O plano de Gavin Newsom de erguer moradias populares no local do incêndio de luxo em Pacific Palisades teria sido responsável pela queda da carreira política do falecido prefeito de Nova York, John Lindsay, que era republicano. Newsom então destaca: mentira, 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 mentira. Cada linha ali seria uma inverdade. Newsom faz a checagem dos fatos. O que quero dizer, porém, é minha análise pessoal. Estou apenas refletindo. Considero grave que Donald Trump trate o tema da moradia popular dessa forma. Penso no típico apoiador de Trump que hoje precisaria de um lar, que não consegue pagar o aluguel, que luta para manter a hipoteca, caso tenha a sorte de possuir uma, mas provavelmente vive de salário em salário. Não sei. A percepção de Donald Trump sobre moradias populares parece ser: você não pode se aproximar de habitações populares. Que absurdo! Não se chega perto dos mais ricos. Para mim, a maneira como ele escreve soa apenas defensiva. Apesar de ser incorreto e de Newsom não estar planejando a construção de moradias populares em Pacific Palisades, então Newsom rebate a acusação feita ao avô da demência, como ele chama Trump. Não existe nenhum projeto estadual para novas moradias populares em Pacific Palisades. Como relata o LA Times, desinformações e teorias conspiratórias alegam, de forma falsa, que a comunidade de alta renda seria rezoneada para a construção em massa de apartamentos populares. Em seguida, Newsom aponta outra inverdade. A água do Noroeste Pacífico não chega nem se conecta aos sistemas de abastecimento da Califórnia, Forbes. Senhor presidente, a água do Noroeste Pacífico não flui para Los Angeles. A região do Noroeste Pacífico não envia água para Los Angeles. Então Newsom enfatiza que o governador não concede licenças de habitação. A cidade de Los Angeles e o condado de Los Angeles é que fazem isso. Eles já emitiram mais de 885 licenças. É possível ver o avanço local. Não existem licenças federais para moradia. Elas não foram emitidas porque simplesmente não existem. Você está apenas inventando a existência dessas autorizações federais. E, por fim, sobre a última acusação, a mentira número 1 da série. Eu apenas gosto de como ele aponta repetidamente para evidenciar que Donald Trump está inventando fatos. Além disso, o governador republicano de Indiana fez um alerta contundente sobre possível manipulação eleitoral. O governador Mike Brown declarou que podem ocorrer consequências e que seu estado poderia perder benefícios do governo federal caso Indiana não siga o plano de Trump para 2026. Diante disso, o governador Newsom escreve: Donald Trump está pressionando governadores, exigindo que os estados alterem suas eleições ou sofrerão consequências. O que está acontecendo neste país? Em seguida, Newsom apresenta um meme que o comissário da FCC indicado por Donald Trump, Brandon Carr, publicou, mostrando os personagens da série The Office levantando o teto em comemoração ao suposto cancelamento do programa de Jimmy Kimmel.
e comenta sobre um comportamento que considera corrupto, desprezível e covarde. Um movimento coordenado para controlar a mídia estaria acontecendo diante de nossos olhos e precisa ser exposto. Além disso, Brendan Carr compartilhou um meme de Jack Nicholson, em resposta a alguém que mencionou que tudo isso estaria no projeto 2025. Ele exibe Jack Nicholson como forma de ironizar o presidente Donald Trump e os republicanos, que negaram que implementariam o projeto 2025, mas, segundo ele, foram desmascarados. Eles teriam enganado você e agora postam memes para debochar, que estariam retirando sua liberdade de expressão, certo? Estão publicando memes ridicularizando você. Independentemente do partido político, estão zombando, estão chamando de lixo com o que fazem. Como aceitar isso? Não importa qual seja sua posição política, como tolerar tal situação? O governador Newsom então escreve: um lembrete, o governo Trump passou 4 anos planejando uma tomada de poder autoritária total e em apenas 8 meses executou quase metade disso. Logo depois, Newsom reage a outra notícia. Funcionários do Departamento do Trabalho que aceitaram a oferta do DOA no início deste ano e foram pagos para se demitir retornaram à agência como empregados em tempo integral após receberem salários e benefícios completos por meses sem cumprir suas funções. Ao que Newsom responde: isso sim é uma eficiência digna de Doge. Em seguida, publica em letras maiúsculas: a Fox precisa suspender o programa de Greg Gutfeld o quanto antes. Ele não apenas precisa de um rastro falso de laboratório, como também inventa informações, não tem graça e se irrita tão facilmente quanto um floco de neve. Quando Jessica acabou de apresentar os fatos que Tarlow comenta, a Fox deveria afastá-lo imediatamente. Enviem-no para a News Nation, onde suas piadas se encaixam entre outros fracassos. A audiência está caindo. As pessoas imploram para que isso termine. Fox, façam o que é certo, ou eu acionaria a FCC para cuidar do caso. Último aviso de GCN. Recentemente, tive a oportunidade de entrevistar o governador da Califórnia, Gavin Newsom, sobre a Proposta 50. A Proposta 50 foi levada à votação em novembro para permitir que a Califórnia realizasse o redistritamento, mas os eleitores precisavam aprovar. Ele está deixando a situação clara e transmitindo a mensagem à população. Perguntei então ao governador Newsom o que ele acredita estar acontecendo no momento, e Newsom afirmou que a economia está esfriando. A inflação segue em alta e, segundo ele, é por isso que Trump está agindo dessa maneira. Ele representa a fragilidade, disfarçada de força. Trump é fragilidade. Ele aparenta força, mas é fraqueza encoberta. Está se debatendo. A economia está desacelerando, a inflação volta a crescer, a confiança do consumidor está baixa, as dívidas de cartão de crédito aumentam, as tarifas afetaram nossos aliados e os impostos estão pesando sobre a população americana, especialmente sobre as famílias de classe média. Seu único êxito legislativo, o chamado Grande e Belo Projeto de Lei, é tudo menos isso. Trata-se de uma grande e bela decepção. E todas essas tendências autoritárias aparecem como resposta a essa fragilidade. Quanto mais letras em maiúsculas surgem no Truth Social e em suas publicações, mais isso ressalta o fato de que está se debatendo. É por isso que, segundo ele, tenta influenciar esta eleição. É esse o motivo da conversa. É disso que trata a Proposta 50, uma reação ampla e concreta. Mas não se pode subestimar até onde ele pretende ir. Então o governador Newsom e eu conversamos. E eu disse, estamos subsidiando o país inteiro neste momento. Mesmo assim, Trump e o MAGA nos atacam na Califórnia. Assista a esta fala, vamos lá. Morar na Califórnia é motivo de grande orgulho. Somos a 4ª maior economia do planeta. Se fosse um país, a Califórnia seria considerado estado doador. Contribuímos com mais de 80 bilhões de dólares a mais para o governo federal do que recebemos. Enquanto isso, o Texas recebe cerca de 75 bilhões a mais do que entrega. Quando se analisam os estados em termos de empreendedorismo e empresas, a Califórnia lidera. É esse o ponto, mas o estado está constantemente sob críticas de Trump e de vários representantes republicanos, que, sendo realistas, lembram a forma como Donald Trump costuma dizer de maneira incorreta que os Estados Unidos subsidiam o Canadá. Isso não é verdade. Na realidade, muitos estados republicanos enfrentam dificuldades e, sem o apoio da Califórnia, que subsidia o país, ainda assim atacam.
Nós, na Califórnia, não gostamos disso. Concordo, é a chamada Síndrome da Perturbação da Califórnia. E sobre nosso colega, Dyer, está correto, estado recebedor de 71,1 bilhões. Já a Califórnia é estado doador de 83,1 bilhões, o que significa que fornecemos mais de 83 bilhões de dólares em arrecadação ao governo federal, além do que recebemos de volta. E esse é o caso da maioria dos estados de perfil progressista. Mas também é necessário apontar os fatos. Vivo na Califórnia. Você vive aqui. Temos uma população equivalente à soma de 21 estados, a quarta maior economia em produto interno bruto do mundo. Mais cientistas, engenheiros, pesquisadores e ganhadores do Prêmio Nobel do que qualquer outro estado no país. O sistema educacional é um motor constante de talentos. As universidades públicas da UC, as estaduais da CSU e o sistema de faculdades comunitárias expandem os limites da descoberta. Atraímos mais capital de risco e dominamos o próximo grande ciclo da economia global. 32 das 50 maiores empresas de inteligência artificial estão sediadas na Califórnia. Nosso espírito não é apenas imaginação, mas inovação. É sonhar e executar. Isso não passou despercebido por mim, e não deveria passar despercebido por ninguém. Parte de nosso diferencial está em reunir os melhores talentos de todo o planeta. Somos um estado de maioria formada por minorias. E em vez de rejeitar essa diversidade, celebramos essa diversidade. Tudo isso está em jogo diante dos ataques ao trumpismo e das críticas a iniciativas como DEE, EFG, CRT. Qualquer sigla de 3 letras que surja como alvo. Assim, a Proposta 50 representa uma oportunidade de limitar poderes. Trata-se de equilíbrio e contrapesos. Do Estado do Direito, de poderes coiguais no governo. E é por isso que sou grato a você e a tantos outros que acompanham para que possamos ampliar a compreensão sobre o que está em jogo com essa iniciativa. Bom, isso tudo nos lembra que a política não é apenas sobre quem vence eleições ou aprova leis, mas sobre como líderes utilizam informações, mídia e narrativas para influenciar a percepção pública. A atuação de Newsom evidencia a importância de líderes dispostos a confrontar desinformação e mentiras de forma clara e fundamentada. Em um ambiente saturado de memes, declarações exageradas e ataques pessoais, a reflexão central é sobre discernir fatos de invenções, proteger a liberdade de expressão e a democracia e valorizar aqueles que expõem irregularidades sem ceder à pressão ou à manipulação. Este episódio mostra como a vigilância cidadã e a análise crítica da política são essenciais para manter sociedades justas e equilibradas, onde a verdade e a responsabilidade têm espaço para prevalecer. E toda essa história evidencia que poder sem responsabilidade gera distorção da realidade e manipulação de percepções. Líderes que recorrem à desinformação, ataques pessoais e censura corroem a confiança da população e ameaçam princípios democráticos fundamentais. A atuação de Gavin Newsom nos ensina que é crucial confrontar essas ações com clareza, fatos e consistência, defendendo a liberdade de expressão e expondo contradições. Além disso, mostra que a cidadania ativa, a atenção aos detalhes e a análise crítica das declarações públicas são armas poderosas contra a manipulação. A lição é clara: não podemos aceitar narrativas enganosas como verdade absoluta. Questionar, verificar e agir com discernimento é fundamental para a preservação da democracia e do equilíbrio entre poderes. Agora me diz, qual das contradições expostas entre Trump, Stephen Miller e Brandon Carr você acha mais surpreendente ou grave? Se você estivesse no lugar do governador Newsom, como reagiria? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você achar essas revelações chocantes, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal, para ficar por dentro de todos os bastidores da política americana e das disputas mais intensas.